muito bem-vindos a mais um episódio de Falando Grego. Eu sou Constantino Jorge Kalapodopoulos e hoje recebemos um convidado cuja atuação e liderança transformaram a cardiologia na nossa região. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Geraldo Ferreira Gonçalves, cardiologista renomado, com aperfeiçoamento nos grandes serviços de cardiologia em São Paulo e que atualmente exerce a sua função de enorme relevância. Ele é ex-chefe de cardiologia da UFTM, uma das instituições mais respeitadas da nossa medicina universitária. Vou tentar fazer um resumo rápido do nosso convidado, Dr. José Geraldo, do seu currículo. Foi graduado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 1978, residência médica de cardiologia clínica em 1980 no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do Estado de São Paulo, título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mestrado em Medicina Tropical e Infectologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 2001, doutorado em Medicina Tropical e Infectologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 2007 e atualmente médico cardiologista do quadro de EBSERV da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em cardiologia, atuando principalmente nos temas de clínica, eletrocardiografia, teste de esforço, monitorização ambulatorial, pressão arterial, mapa e o Holter. E temos um extenso currículo. Dr. Zé Geraldo tem o seu título de especialização em residência em 1981, lá no Dante Pazzanese, e cursos sobre estudo comparativo dos códigos de Buenos Aires, nomenclatura da New York Heart Association e código de Minnesota, adaptado para a leitura de eletrocardiograma e doença de Chagas. Isso foi obtido em 2001. A extensão universitária em Advanced Cardiac Life Support, o ACLS, em 79, em vínculo de enquadramento funcional em várias atividades, foi professora adjunto de carga de 40 horas na UFTM, no Departamento de Clínica Médica, atividade realizada como supervisor do Programa de Residência Médica em Cardiologia, treinamentos ministrados, orientação de monitores de disciplina de cardiologia também. E assim, nós temos um extenso currículo extremamente valoroso. Foi docente e coordenador da Liga Universitária de Cardiologia, LUC, nas suas disciplinas no ensino de ciências da saúde, no nível de pós-graduação, disciplinas ministradas de patologia das cardiopatias congênitas, professor colaborador, e tem estudos entre dois métodos de avaliação pré-operatória, ASA, da American Society of Anesthesiologists, e versus a SOCECESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, em cirurgias não cardíacas para pacientes cardiopatas e uma série de outros trabalhos. Dr. Zé Geraldo tem várias citações de artigos. Se eu for citar aqui, vou ficar aqui uma meia hora falando dos seus artigos citados na literatura. Fique à vontade. Muito bem-vindo ao Falando Grego. Muito obrigado, Constantino. Uma boa tarde para você. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui no seu programa e estar ao seu lado, que é um grande amigo e um professor brilhante também. Nós vamos começar no seu destaque da sua trajetória. A sua formação sólida em cardiologia, com aperfeiçoamento nos grandes centros de São Paulo, trazendo expertise de ponta para a nossa região, Uberaba, há várias décadas. Qual que é a explicação sobre a importância da cardiologia hoje, Dr. Zé Geraldo? Bom, a cardiologia, dentro da medicina, no meu ponto de vista, é a área que mais
veio com tecnologia. A cardiologia é capaz de, com a sua tecnologia moderna, atual, prevenir mortes, ampliar a vida dos pacientes, manter uma qualidade de vida que antes era impossível e trazer o ser humano para uma atividade praticamente normal diante de tantas opções terapêuticas e tecnológicas que ela nos fornece hoje. 40 anos atrás, 50 anos atrás, o grande problema da cardiologia era a doença de Chagas, endêmica na nossa região, algumas cidades aqui próximas. O que mudou de 50 anos para cá, hoje, da cardiologia? E o que o levou à cardiologia? O que o senhor resolveu fazer cardiologia? O que te estimulou e te deu vida para ser um grande cardiologista como é? Em relação à doença de Chagas, a grande mudança na doença de Chagas, sem sombra de dúvida, foi a prevenção, não é? A atuação na prevenção, no combate ao teratomínio, ao barbeiro, que fez com que o Brasil recebesse, inclusive, um título de não mais transmissão vetorial da doença de Chagas. Hoje a doença de Chagas ela transmite mais através de via oral, com a ingestão de substâncias, de alimentos que não são bem preparados e que ali estão as fezes do barbeiro e a pessoa ingere. Por exemplo, açaí, caldo de cana, quando não pasteurizados. São transmissões que nós encontramos muito no norte do país e recentemente também uma situação que ocorreu no sul do país. Mas sem sombra de dúvidas, o que me fez tornar a cardiologia ou buscar a cardiologia foi um infarto agudo que eu presenciei da minha avó e anos após da minha mãe. E eu sempre de pequeno eu queria fazer medicina. E ao acompanhar os médicos que assistiam minha avó e minha mãe, eu tive a ideia de poder ser cardiologista para ajudá-las. E eu não sei se posso falar, mas eu sou sobrinho do Chico Xavier. Eu ia deixar isso para depois, para falar especificamente, porque o Dr. José Geraldo nasceu em Pedro Leopoldo. E talvez uma das coisas mais importantes na sua vida é ser sobrinho do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier. Então, eu teria um momento espiritual para a gente poder falar sobre isso. Isso te levou também a se tornar um grande cardiologista? Ele foi um grande vetor, né? Porque o meu tio tinha uma adoração pela minha avó, Luísa Xavier. E todo final de semana, e todo final de ano, ele passava o Natal e o Ano Novo em Pedro Leopoldo. E numa dessas idas, em 1970, ele pediu ao meu pai que eu viesse morar com ele em Uberaba, porque ele sabia que eu queria fazer medicina e que aqui tinha uma faculdade muito boa e que eu poderia entrar e ser médico desde que eu fizesse um curso pré-universitário muito bom. E no final de ano de 1970, o meu pai concordou a minha mãe, eu também fui consultado e vim morar com ele. E ele foi o grande vetor, eu devo a ele essa oportunidade de ter me tornado médico. Entrei na faculdade de medicina e fiz uma grande amizade com um dos grandes mestres da minha vida, Dr. Linneu Miziara. E a partir do 4º ano médico, ele me convidou para que eu seguisse na sua clínica particular e também na faculdade. Eu passei a integrar a equipe dele desde o 4º ano médico. E ele foi o grande incentivador e ele foi a imagem do cardiologista que eu gostaria de ser. Extremamente competente e extremamente humano para o ser humano. Sei que eu não consegui chegar perto dele, mas fiz a minha força. Doutor Zé Geraldo, o doutor Linneu representa realmente, para muitas pessoas aqui em Uberaba, que seguiram a carreira de cardiologia, não só o senhor, mas outros cardiologistas, como um ícone da cardiologia da nossa região, uma formação. Na época, o Dr. Linneu tinha feito a sua
o seu treinamento em São Paulo, e ele era adorado por todos os seus professores lá e queriam segurá-lo em São Paulo, mas ele acabou vindo para cá por problemas familiares, o amor fraternal que ele tinha ao pai e à mãe, né? Sim. Isso o fez voltar a Uberaba. A sua vida, sendo um sobrinho de um grande médium espírita, que é Chico Xavier, isso mudou muito para você no seu trabalho, na maneira de se relacionar com seus queridos pacientes, com seus amigos? Isso te fez mudar muito na sua vida? Eu sempre vi assim, Costi. Eu sempre fui uma pessoa que eu me considerava pouco preparado para a vida. Essa é que é a grande realidade. E tive essa oportunidade do meu tio em conviver com ele e aprender muita coisa. Respeitabilidade ao ser humano, amor ao ser humano, respeito ao ser humano. E o fato de ser sobrinho dele me colocava numa situação de muita responsabilidade. Quando eu saí de Pedro Leopoldo, eu despedia da minha avó Luísa às 6 horas da manhã, no dia 2 de fevereiro de 1970. Eu nunca esqueci as palavras dela para comigo: honre teu pai e tua mãe. E honre o teu tio que está te levando para perto dele. Essas palavras nunca saíram da minha cabeça. Eu tentei honrar o meu tio. Eu sempre pensei, eu não posso dar passo em falso, porque eu vou interferir, não é? Indireto ou diretamente nisto. E tive também um apoio muito grande dele, porque aqui chegando, quando a minha mãe voltou para Pedro Leopoldo, ele conversando comigo, ele me disse coisas muito bonitas. Ele me disse o seguinte: você não veio aqui me seguir, nem seguir nenhuma doutrina. Antes de tudo, você é católico. A sua protetora aqui vai ser a medalha milagrosa. Você deve continuar no seu ritmo. Você veio aqui ser médico. Então, torne-se médico. Estude e torne-se médico. Isso foi muito importante no meu caminho, né? Essa relação entre o tio Chico Xavier, conhecido mundialmente. Pra você ter uma ideia, meu pai fez a tradução de um dos livros dele. Sim. O livro há 2000 anos, traduziu para o grego. E isso foi... Toda a edição foi vendida na Grécia na época. Meu pai demorou 7 anos. Essa relação com o tio Chico Xavier, com certeza moldaram a sua forma de trabalhar, de tratar os seus pacientes. Na sua vida profissional, a espiritualidade, os conselhos, as orientações do tio te ajudaram muito na vida profissional ou mais na vida espiritual? Extremamente na profissional. Espiritualmente também. Eu me considero assim uma pessoa muito privilegiada. Eu, quando estudante e morava com ele, fazendo científico no Colégio Dr. Zé Ferreira, somente nas viagens dele, que ele não estava em Uberaba, que nós não, antes de dormir, que nós não rezávamos juntos. E isso aí me trazia um conforto muito grande. E dentro da minha medicina, eu sempre tentei seguir aquilo que ele me ensinou e aquilo que eu vi ele fazer, não é? Ajudar o ser humano, respeitar o ser humano, ser honesto com o ser humano. Isso foi muito importante e me deu muita força para seguir dentro dessa carreira. A sua escolha de trazer para o interior, uma cidade como Uberaba, da sua época em São Paulo, você teve vontade de ficar num grande centro trabalhando como cardiologista, ou depois do seu treinamento em São Paulo, pela proximidade com o tio, o grande médium Chico Xavier, você não poderia ficar em São Paulo? Com certeza, ficar ao lado do tio aqui em Uberaba era talvez alguma promessa familiar ou algum desejo da sua família de que você ficasse sempre ao lado do tio aqui em Uberaba. Quando eu terminei a residência no Dante Pazzanese, eu fui convidado
pelo professor Adib Jatene para permanecer no Dante Pazanese no setor de hipertensão. E tive um convite também para Belo Horizonte, num grupo de Belo Horizonte. E tive o convite do professor Linneu para vir trabalhar com ele. E a nossa vida, constantemente, são decisões. Todo dia nós temos que decidir alguma coisa, não é verdade? Sim. E essa é uma decisão muito importante que eu deveria tomar, e tive que tomar. E para tomar, eu vim conversar com o tio Chico. E me lembro bem, nós estávamos tomando café, ele e eu expus para ele e perguntei qual que era a opinião dele, onde eu deveria ir. Ele me respondeu o seguinte: para onde você deve ir, eu não sei. Mas aonde você decidir, aprenda uma coisa: nada resiste ao silêncio, ao trabalho e à oração. Aonde você decidir que você cumprir essas 3 coisas, você vai ser feliz. E aí eu decidi ficar perto dele, em Uberaba, junto com o professor Linneu. Esse lado humano médico é o que as pessoas mais se interessam hoje, de saber da vida de cada um. Fantástico isso seu, de vir para Uberaba e se transformar realmente no grande cardiologista na cidade de Uberaba, conhecido na região. Quem são os seus contemporâneos amigos que fizeram cardiologia, que estão aqui na região hoje? Dr. Zé Carlos Abud, um grande amigo, o Dr. Celso Salgado. Que eu trarei aqui também. Exato. Zé Carlos, também trarei todos esses seus colegas aqui também no podcast. Que em Uberaba talvez eu possa esquecer, mas da minha época são esses aí os meus amigos. A cardiologia moderna, nós vamos falar um pouco da ciência, um pouco da prática. Os avanços recentes em diagnóstico de imagem na cardiologia trouxeram muitos benefícios. Quais são os novos tratamentos e diretrizes internacionais graças ao desenvolvimento da imagem em cardiologia? Bom, um dos grandes avanços da cardiologia foi a ressonância magnética do coração. Essa realmente foi uma coisa espetacular, porque ela trouxe uma facilidade, um benefício para o paciente, uma facilidade para o médico para atuar principalmente. Qual a diferença entre a ressonância e a tomografia? O exame dinâmico do coração, tanto na ressonância como na tomografia. A grande diferença, vamos dizer assim, é em relação ao paciente. A tomografia vai expor o paciente à radiação. Então, você não pode estar usando a tomografia com muita frequência, porque você vai submeter o seu paciente a uma radioterapia. E isto pode ser que no futuro traga problemas sérios para o paciente. Ao passo que a ressonância ela não tem a radioatividade, você pode usar com mais precisão. E dependendo da doença, você opta por uma ou por outra. A tomografia, por exemplo, a angiotomografia coronariana veio trazer um benefício muito grande em identificar a presença de obstruções coronarianas, sem necessitar, a princípio, de cateterismo. Até 20, 30 anos atrás, tudo era cateterismo. Uberaba não tinha cateterismo, os pacientes tinham que ir para São Paulo, Belo Horizonte, assim por diante. Hoje, a angiotomografia ela é capaz de visualizar com muita perfeição as placas coronarianas, medi-las, caracterizá-las e decidir se aquele paciente deve ou não ir para o cateterismo. Porque é preciso entender que a angiotomografia é um exame praticamente isento de riscos. E o cateterismo, apesar de ser o padrão ouro final das doenças vasculares, existe um risco de eventos importantes de até 1%. Isso também nós temos que pesar. Então, se nós podemos resolver o problema do paciente com a angiotomografia, é bem mais benéfico para ele do que o cateterismo. Agora, a ressonância magnética veio trazer um benefício muito grande nas doenças musculares, onde ela consegue identificar com precisão doenças musculares que antes nós não conseguíamos, ficávamos com uma dificuldade imensa em diagnosticar o paciente e tratá-lo perfeitamente. E a ressonância hoje nos traz e muda completamente o paradigma de amiloidose, de sarcoidose, da miocardiopatia hipertrófica, que é a doença que mais mata o jovem e que nós não tínhamos muito poder de tratamento, que hoje a ressonância magnética é capaz de prever até o risco de morte súbita do paciente
e decidindo pela indicação de desfibrilador implantável para evitar a morte do paciente. Isso é fantástico. Isso é uma coisa importantíssima na medicina. Nós não tínhamos esse poder antes, não é? Nós tratávamos o paciente, mas subitamente ele perdia, morria. E hoje você consegue prevenir essas mortes com um desses exames de ponta da cardiologia. Hoje, dentro da cardiologia moderna, o estresse, o ritmo de vida, o coração, a importância do coração e a alimentação. O que isso é importante hoje, principalmente infarto em jovens? Olha, eu sempre digo o seguinte, que o ser humano é o principal agente do seu corpo, da sua saúde. Isso eu tento colocar para os meus pacientes. O principal agente da saúde dele é ele. Então, se ele não se cuidar, não adianta, não é o médico. O remédio não vai fazer o remédio faz bem. Faz bem. Mas o remédio vai até um certo ponto. Para que ele tenha um coração saudável por muito tempo, ele tem que mudar a qualidade de vida. Como é que um paciente portador que teve um infarto, que tem uma hipertensão arterial, ou um jovem que tem uma cardiopatia de músculo ou congênita, vai ter um benefício se você, médico cardiologista, faz exatamente corretamente o seu trabalho medicando, mas ele fuma, ele bebe em excesso, ele é sedentário, ele é obeso, ele não toma o seu remédio corretamente, não tem como o coração durar muito tempo e de forma saudável. Então, o estresse excessivo, ele causa coisas extremamente sérias. Nós podemos dividir o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo, você tem a produção de 3 hormônios fundamentais de agressão ao coração: adrenalina, noradrenalina e cortisol. O que eles causam? Aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, da sobrecarga do coração, induz infarto, acidente vascular cerebral. O estresse crônico, aquele que você está vivendo, angústia, ansiedade, problemas crônicos, faz com que o indivíduo, o paciente, mude os seus hábitos, bebe mais, fuma mais. E isso tudo favorece o aparecimento de infarto, de acidente vascular cerebral e outras doenças. Não é? Como que a medicina personalizada, doutor Zé Geraldo, influencia a cardiologia? Por exemplo, telemedicina, monitoramento remoto de pacientes cardíacos. Olha, a medicina personalizada é de fundamental importância dentro da cardiologia e ela entrou com um poder maravilhoso. Porque a medicina personalizada, ela consegue fazer diagnóstico mais precoce. Ela consegue tratar o paciente com mais exatidão. Ela consegue diminuir os efeitos colaterais do tratamento do paciente e ela consegue fazer uma prevenção mais eficiente. Eu vou exemplificar isso para você num dado muito importante. Quando o paciente tem infarto e coloca um stent, ele precisa de usar por um período variável de 3 meses a 12 meses o que nós chamamos de dupla antiagregação plaquetária. Aspirina e um outro fármaco, quase sempre o clopidogrel. Para quê? Para evitar que o paciente tenha trombose do stent. Muito bem. O clopidogrel é o mais utilizado, porque é o mais barato e é um excelente medicamento. Mas o que o mundo científico aprendeu? O que o follow-up ensinou para os médicos cardiologistas? Que 20% da população que coloca stent e que usa o clopidogrel reinfarta com mais frequência. E o que se descobriu? O clopidogrel, para funcionar, ele precisa de passar pelo fígado e ser metabolizado num princípio ativo. E 20% da população não tem a formação da enzima que converte o clopidogrel em ativo. E esses pacientes tomando clopidogrel, ele não faz efeito nenhum. E trombose o stent, eles têm que colocar outro stent ou infartam novamente. E a medicina personalizada, nesse caso, conseguiu determinar o genoma, conseguiu determinar e identificar os pacientes, ou esses 20% que não produzem a proteína, a enzima metabolizadora. E esses pacientes vão tomar outro fármaco, que vai fazer o mesmo efeito do clopidogrel. Então você veja que a medicina personalizada é capaz de um benefício maravilhoso para os pacientes cardiopatas. Fatores de risco e prevenção. Esse é o grande trunfo hoje, principalmente para os nossos pacientes.
Pressão alta, colesterol, obesidade e o bendito diabetes. Essas são situações de risco de doenças cardiovasculares, né? São chamados fatores de risco. O paciente hipertenso, que não controla corretamente a sua hipertensão, seguramente ele vai ter que pagar um preço à frente. E o preço é muito ruim. A hipertensão leva a 3 coisas: lesão no coração, infarto e insuficiência cardíaca, se ele não trata corretamente. Lesão cerebral levando a acidente vascular encefálico. Lesão renal levando a insuficiência renal e podendo ir para a hemodiálise. Então é um fator de risco independente. Ou seja, ele não depende de nada para levar o paciente a um infarto e um AVC. Ele sozinho é capaz de fazer isso. Não é? O paciente hipertenso que não trata, ele tem 5 vezes mais chance de ter infarto, AVC, insuficiência renal. Imagina. O fumo é outro fator independente de risco. O paciente que fuma, ele não precisa de nenhuma outra doença para ele infartar, ter AVC. Por quê? Porque o cigarro agride terrivelmente as paredes vasculares, aumenta a adesividade plaquetária. A diabetes não controlada é uma doença independente também, ela não precisa de nenhuma ajuda para causar infarto, entupimento dos vasos. O sedentarismo é outro fator importantíssimo. Imagina, o que se descobriu? Se você não faz exercício e trabalha no escritório mais de 10 horas por dia sentado, a chance de você ter uma morte cardiovascular é acima de 60%. Você vai continuar sedentário. Isso. Exatamente. Imagina. Então é o que eu sempre digo para o meu paciente: de que adianta eu te tratar bem se você não faz a sua parte? O melhor tutor da sua saúde é você. Você é que vai prevenir as suas doenças e tornar o seu coração mais longevo, né? E ele também. Muito se discute, vejo comentários, publicações em relação ao colesterol, que é o grande tabu. A pessoa tem que usar realmente um medicamento, ou é um mito de que o colesterol é o grande normalizador da vida futura do indivíduo que pode desenvolver uma cardiopatia? Isso é um mito. E é de uma irresponsabilidade que irrita. O colesterol elevado, chamado a fração LDL, ou colesterol ruim, entre aspas, o mundo científico, os grandes estudiosos, já demonstraram através de trabalhos duplos cegos randomizados importantíssimos e de peso, que ele, quando alto, ele é capaz de levar a lesões vasculares em todo o organismo, e dentre eles o coração, que é isso que nós estamos conversando. O paciente com a hipercolesterolemia, ele tem uma chance de 5 até 10 vezes de ter um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. E o mundo aprendeu que os pacientes que têm doenças vasculares, que já têm placas, quanto mais baixo eu levar o LDL, mais benefício eu trago para ele. Sabe-se que um paciente que já infartou, que já teve AVC, ou que tem placas ateroscleróticas, eu devo levar o LDL deste paciente abaixo de 50, para que eu possa prevenir novos eventos vasculares, minimizá-los, prevenir ao máximo e diminuir o crescimento dessas placas. Então, combater o colesterol é de fundamental importância. E outro mito que nós precisamos de tirar é sobre a estatina. A estatina, o efeito nocebo, você vai prescrever uma estatina para um paciente: ah, doutor, esse remédio eu não quero porque a minha vizinha ou meu vizinho tomou e quase morreu. Esse é um tabu que nós escutamos todo dia. Eu não vou tomar mais essa estatina porque... Exatamente. Veja, nós temos que basear em medicina, baseada em evidência. Os trabalhos nos mostram. A estatina pode ocasionar dor? Pode. Qual é a incidência? 7 a 15%. Mas muitas das dores que dizem que a estatina causa não é a estatina, é outra coisa que nós precisamos investigar. Mas eu me lembro bem, num Congresso Mundial de Cardiologia, a maior autoridade de cardiologia, o professor Braunwald, dando uma aula inaugural magna de prevenção de morte súbita, foi perguntado a ele o seguinte: professor, de todos os remédios que o senhor falou, se o senhor tiver que tomar um único medicamento, um único fármaco,
para evitar a morte súbita, qual que o senhor escolheria? A estatina, que é a que está com demonstração inequívoca. O mundo todo usa em todo lugar. E é um medicamento maravilhoso, que previne mesmo. Eu sempre digo o seguinte, quando eu estou diante de um paciente que eu preciso de usar a estatina e que eu não consigo, realmente não consigo, porque eu tenho pacientes que não toleram a estatina, eu fico extremamente triste. É lógico que hoje nós temos outras opções. Hoje, o paciente, por exemplo, que tem intolerância à estatina, hoje nós temos medicamentos não estatínicos, injeções, por exemplo, que você pode fazer uma a cada 15 dias, 30 dias, que faz o mesmo efeito da estatina e que já demonstraram um benefício muito grande. O grande problema é preço. Custo. Custo. É muito caro, mas os benefícios são incontestáveis. O que a farmacologia evoluiu nesses últimos 20 anos em relação a medicamentos para as doenças do coração? De forma fantástica. A farmacologia, o que trouxe de benefício para o cardiologista é muito grande. Imagina, nós temos o paciente com insuficiência cardíaca, o coração, ele entra em falência, ou porque ele diminui a força de contração, ou porque ele torna-se rígido. Então, quando o paciente entra em insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear o sangue que a ele chega e o paciente entra em insuficiência cardíaca, isso acontece ou porque o coração diminuiu a força de contração, e nós chamamos isso de insuficiência cardíaca sistólica, ou tem uma doença que enrijeceu o coração, ele não dilata, ele não consegue receber sangue, a insuficiência cardíaca diastólica. Existe um medicamento, eu posso falar em nome normal? Normal. Existe um medicamento recentemente introduzido, que é o Entresto. Conflito de interesse. Que é o Entresto, a associação de sacubitril com valsartana, que veio mudar a mortalidade e a reinternação desses pacientes. Reduziu, Constantino, em mais de 20% a mortalidade e a reinternação de pacientes com insuficiência cardíaca sistólica. Olha a maravilha. Bioestatística e medicina nos ensina que tudo em medicina que é acima de 3% é muito. E eu me lembro, Dante Pazanese, quando havia uma mortalidade nas cirurgias cardíacas do Dr. Adib acima de 3%, ele fechava o centro cirúrgico, ele não aceitava, porque não é aceitável qualquer ação, ou desculpa, qualquer resultado médico de lesão ao paciente acima de 3%. Acima de 3%. Na bioestatística. Não é? Esse fármaco reduziu em 20% a mortalidade. E na insuficiência cardíaca diastólica, surgiu a dapagliflozina, a empagliflozina, agora a finerenona, que é chamada de a dupla de ação dinâmica, Batman e Robin, que reduz dramaticamente a mortalidade e a reinternação daqueles com insuficiência cardíaca diastólica, que até 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós não tínhamos o que fazer por eles. E não se tinha Exatamente. Uma metodologia de tratamento. E hoje nós temos uma vacantena, um medicamento fantástico. A doença que mais mata o jovem é a miocardiopatia hipertrófica, essas mortes que nós vemos aí em campo de futebol. Miocardiopatia hipertrófica, o mavacanteno veio mudar veio trazer um benefício de melhora para o paciente. Recentemente, um trabalho maravilhoso americano, aproximadamente 30 pacientes que estavam na fila para fazer cirurgia de retirada de músculo nessa doença, a metade tomou mavacanteno e mais de 70% não precisou de ir para a cirurgia. Olha aí, um medicamento, um comprimido que você dá para o paciente. E mais recentemente, as famosas injeções, né? Semaglutida, tirzepatida, que no paciente cardiopata traz um benefício fantástico. Quando ele é orientado por médico com consciência, que sabe como administrar essas injeções, diminui infarto, diminui AVC, diminui diabetes, diminui pressão arterial. Ora, o cardiologista é extremamente beneficiado hoje com a nova farmacologia. Importantíssimo isso. Poucos tiveram o privilégio, como eu tive, de assistir uma aula sobre morte súbita no esporte, nos pré-olímpicos no Rio de Janeiro, com o professor Adib Jateno. Foi uma das aulas maravilhosas. E quando ele ficou sabendo que tinha gente de Uberaba, ele ficou muito emocionado e nos recebeu lá e tiramos fotografia com ele, sabendo. Ele tinha um carinho muito grande por Uberaba. O doutor Adib, quando eu prestei concurso de residente Dante Pazanese, ele é que fez a minha entrevista.
Então, durante a minha entrevista toda, eu até brincava, doutor, o senhor não vai me perguntar nada? Eu disse, não, eu já te conheço. Eu quero saber sobre os meus amigos. Perguntou sobre o doutor Lineu Miziara, doutor Humberto Ferreira, doutor Randolfo. A minha entrevista foi sobre a turma de Uberaba, né? E ele, na época, a época que eu fiquei no Dante Pazanetti foi a época que estava buscando uma válvula ideal para colocar no coração do paciente. E nós temos a válvula do doutor Adib, ele... Todo domingo, ou quase todo domingo, ele ia no Dante Pazanese, no laboratório, para fazer as suas válvulas. E quando eu vi ele chegar, eu ia para o laboratório e ficava conversando com ele. Começou a fazer tudo isso aqui em Uberaba. Aqui em Uberaba, a circulação extracorpórea, né? Que começou tudo aqui. E eu aprendi uma coisa que o doutor Adib me ensinou, que eu sempre sigo comigo, que a função do médico é curar. Se ele não pode curar, aliviar. E se ele não puder curar e aliviar, confortar. O médico tem que ser especialista em gente, antes de ser especialista em medicina. Sim. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele que eu sempre trago. Mas ele só deixou grandes palavras e grandes exemplos no mundo médico. Exato. Ele foi uma das grandes personalidades e como ministro, então, exatamente, foi fantástico. Doutor Zé Geraldo, nós estamos no Falando Grego, entrevistando o Dr. Zé Geraldo, cardiologista, e nós queremos saber a importância do check-up cardíaco. Como deve ser feito, como orientar as pessoas para fazer o check-up cardíaco. Não é ir lá só fazer um eletrocardiograma e está resolvido o problema. Vou pedir permissão a você para estender um pouquinho mais. Fica à vontade. Uma das coisas mais interessantes sobre o check-up cardíaco foi que também com o professor Adib. Eu estava assistindo uma aula do professor Adib e abriu as perguntas do professor Adib e um colega perguntou a ele, professor Adib, na sua opinião, quando é que uma pessoa deve iniciar um check-up cardiológico? Ele falou assim, no primeiro dia de vida. E é uma realidade, não? Cardiopatia congênita. Outra coisa que nós devemos desmistificar. Nós ouvimos demais. Eu não vou... Quem procura, acha. Mas é preciso complementar. Quem acha, cura. Grande bobagem. Quem procura, acha. Muitas vezes. Exato. Quem procura, acha, mas quem acha, cura. Por quê? Porque o check-up não é para falar para o paciente, você está bem. É para evitar problemas. O check-up não vai evitar doenças. Prevenção. Prevenção. Não é verdade? Se você faz um check-up todos os anos, você é capaz de pegar um câncer de próstata, de mama, de intestino no início e curar. Essa é que é a vantagem do check-up. Assim como no check-up cardiológico, o paciente deve fazer no momento em que ele sentir manifestações que o preocupam. E o check-up cardiológico compõe-se de uma entrevista, de um exame físico, de um eletrocardiograma, e dependendo do que o paciente transmitir para o médico, teste ergométrico, ecocardiografia, tomografia, ressonância, tudo é possível num check-up cardiológico de acordo com aquilo que o paciente vai trazer para o médico e aquilo que o médico é capaz de absorver e tornar uma segurança para o paciente, uma tranquilidade para o médico. O que todo paciente deveria saber antes de ter complicações? Eu acho que todo paciente deve saber, antes de ter complicação, é que as doenças... Ou problemas, de uma maneira geral. O coração adoece muito antes das manifestações do sintoma. Isso o paciente tem que saber. O coração adoece muito antes das manifestações do sintoma. E adoece por quê? Na grande maioria, porque ele é agredido com atitudes do próprio paciente. Essa é que é a realidade. Nós precisamos de falar a verdade. Então, para ele não ter estes problemas, é preciso que ele tenha uma qualidade de vida saudável, que ele traga um benefício para o seu coração. Né? O coração foi programado para viver 70, 80, 90, 100 anos? Ou não existe essa programação genética para um indivíduo? O senhor está dizendo exatamente que se o indivíduo recebe a agressão do meio ambiente ou ele mesmo provoca as agressões em cima do seu coração, é evidente que ele vai encurtar a vida dele em relação ao trabalho do coração. Sim. Qual é o tempo de vida
normal e útil do coração, eu não tenho essa resposta. Sinceramente, eu nunca vi e não conheci essa resposta. Mas é óbvio que, se nós estamos vivendo mais, veja, há 30, 40 anos atrás, a vida média do brasileiro era de 40 anos, 30 anos. Depois 60 e poucos. Agora nós estamos com 78, já indo para 80 anos. Por quê? Por causa de medicamentos de tecnologia. E também porque o ser humano conscientizou da necessidade de ser saudável. Constantino, hoje o que mais cresce no país e no mundo é farmácia, medicamento e academias. Cada esquina tem uma academia. Não é? Na nossa época, lá atrás, você via academia, você não via. Você pratica esporte, nada. Hoje quase todo mundo pratica esporte. Então o ser humano vem aprendendo, isso é muito bonito, a forma de se tornar mais longevo, né? Tem duas coisas que me chamaram a atenção. João Pessoa, em cada esquina tem uma funerária. Eu nunca vi uma coisa tão absurda. E Uberaba, em cada esquina tem uma farmácia. São duas coisas que me deixam realmente impressionado com isso. Mas, nos casos clínicos marcantes, você deve ter, doutor Zé Geraldo, um caso que te emocionou. Você já começou, já nos disse logo no início que você presenciou o infarto da sua avó e depois da sua mãe. Sim. Então, tem algum caso especial que te mexeu com o seu coração, mexeu com a sua espiritualidade na sua vida profissional? Não só na residência médica, como também durante o seu trabalho aqui em Uberaba. Eu tenho vários casos, mas eu vou citar um que esse me mexeu muito comigo. É de um representante de laboratório. Na época, eu era responsável pelo Centro de Terapia Intensiva do Hospital São Domingos, das Irmãs Dominicanas. Dominicanas, exato. E eu morava dentro do Hospital São Domingos. Aliás, desde o 4º ano médico, eu morava dentro do Hospital São Domingos. E vou te dizer mais, quando as irmãs me convidaram através do Lineu para morar no Hospital São Domingos, eu fiquei apavorado. De um lado meu tio, de outro lado as irmãs. E eu fui conversar mais uma vez com meu tio, ele falou assim, mas eu já esperava delas te convidar, você tem que ir para lá mesmo. Bom, então eu morava no Hospital São Domingos e dava assistência aos professores, os grandes mestres internavam ali, e eu morava ali e qualquer problema com os pacientes eu estava ajudando. Você participou de vários atendimentos de ex-professores seus, sim. De colegas. A grande maioria. Morando dentro do Hospital São Domingos. Que hoje é o Hospital Unimed. E esse caso, eu estava de plantão no Centro de Terapia Intensiva e chegou esse representante do laboratório com um infarto anterior, o maior infarto que pode ter é o anterior extenso. E foi conduzido para o Centro de Terapia Intensiva. Ele era cliente de um colega. E o infarto dele foi muito grave. E você lembra que naquela época, na década de 80, final de 80, início de 90, nós não tínhamos aqui cateterismo, não tinha nada. Não tinha nada, hemodinâmica não existia. Tinha o médico com a sua experiência, remédios e... Então, veja bem, este paciente, em 24 horas, ele teve 8 paradas cardíacas. Cada parada cardíaca que eu reanimava esse paciente, eu comunicava às filhas e à mulher que estavam do lado de fora. Elas não saíram da porta do CTI. Mas quando foi a 8ª parada cardíaca, eu fui para a minha sala e comecei a pensar e a pedir ajuda, porque eu não sabia se eu deveria prolongar o sofrimento dele. Se na próxima parada eu deveria realmente refazê-lo. E eu estava pedindo mesmo ajuda aos meus guias espirituais, e pedia mesmo, o que eu deveria fazer? E nesse momento entrou uma enfermeira e falou assim, doutor Geraldo, o senhor quer falar com o senhor. E eu cheguei na beira do leito. Essas são as grandes emoções das nossas vidas, né, Geraldo? Com certeza nos emocionam e nos engrandecem. Isso é muito importante, nos engrandecem muito. E ele falou o seguinte, vou te pedir um favor. Não me abandone. Não desista de mim.
Fantástico. E ele teve mais 5 paradas, 13 paradas, e ele sobreviveu. E viveu mais 18 anos. E nesses 18 anos nós nos tornamos amigos inseparáveis. Então esse caso me marcou muito. Esses são os casos que nos emocionam. Eu duvido que alguém na nossa área médica não tenha tido um dia de emoção na sua vida, porque nós trabalhamos com o ser humano. Isso é grandioso para nós. Parabéns por ter na sua vida realmente casos que o emocionam. Isso é muito importante. E quais foram... Eu acredito que isso deve ter sido uma situação desafiadora na sua vida, que ele te pediu para você continuar, não abandonar ele. Quais lições médicas e humanas que o senhor teve durante todo esse tempo até hoje na sua vida profissional? As lições médicas foram dos grandes mestres, né? E as grandes lições humanas foram dos mais necessitados. E desculpe do meu tio. Foram as lições que eu tive. É muito difícil a gente conseguir tirar o aspecto do médico, a sua espiritualidade, né? Muitas vezes a gente sente que o paciente fala para a gente daquela mão que a gente passa no paciente, a mão que toca o paciente, que hoje os mais jovens não fazem isso mais de rotina nos seus exames de consultório. Ficam muito mais a partir de exames, de informações, de imagem, de exames. E só de plantões. Exatamente. E não colocam a mão no paciente. Essa mão que afaga, muitas vezes, a doença, ela é muito importante. Esse contato físico do ser humano, né? Esse abraço que muitas vezes... Cansei de receber abraço de paciente no leito, paciente me abraçar e se sentir realizado depois de um procedimento cirúrgico, de um procedimento clínico. Isso deve ser muito importante. A evolução do prognóstico com novas técnicas, cirurgias invasivas e as cirurgias menos invasivas, o que significa isso hoje para a cardiologia? De extrema importância, porque quanto mais minimamente invasivo no organismo do paciente, mais rapidamente recupera e mais técnica é utilizada e mais resultados são observados, não é? Hoje você consegue já fazer as cirurgias, grande parte das cirurgias cardíacas, robótica. Imagina, a cirurgia robótica traz uma recuperação do paciente espetacular, não é? Cirurgias minimamente invasivas fazem com que o paciente volte para a sua casa mais rapidamente. Então, isso traz melhor terapêutica, melhor recuperação, melhor sobrevida e melhores resultados. E esse é o futuro da cardiologia. E a cardiologia, Constantino, vai ser guiada pela inteligência artificial. Eu ia te perguntar exatamente já isso. Está sendo a guiada. Importância da inteligência artificial hoje dentro da cardiologia. Já está sendo guiada. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando um paciente faz um cateterismo quando o paciente infarta, não tenha dúvida, ele tem que pôr stent para sobreviver. Mas quando o paciente tem uma dor no peito, procura o cardiologista, ele pede um exame e detecta uma placa, ele vai para o cateterismo, vamos supor, a placa tem 70%. O mundo já aprendeu que se eu colocar o stent numa placa que não está causando redução de sangue para aquela área, eu não reduzo um dia na vida do paciente, nem um dia. Eu não aumento nem um dia a vida do paciente, mas posso trazê-lo vários anos para trás em sofrimento. E existe uma técnica no cateterismo que chama reserva de fluxo acionada, que é feita durante o cateterismo para decidir se deve ou não colocar stent naquele paciente. Mas tem que usar um catéter extremamente caro, nem todos os pacientes podem pagar e nem todos os convênios favorecem. Mas hoje a inteligência artificial é tão fantástica que durante o cateterismo, com a inteligência artificial, ela já consegue, pelo fluxo de sangue que passa por aquela placa ou aquele vaso entupido, decidir se deve ou não colocar o stent. Mas
Se você fizer um cateterismo em Uberaba e não aceitar, não quero que ponha stent em mim, nada, motivo meu, e pegar esse filme e mandar para um grande centro que tenha IA, com o próprio filme a IA decide se você deve ou não colocar um stent com precisão. Veja que coisa fantástica. Aonde isso vai parar? Não é? E a gente escuta muito mesmo de colegas médicos, de pessoas que não são médicos, de que a inteligência artificial vai colocar em risco o ser humano. Eu acho que a evolução tecnológica, ela não tem jeito de nós evitarmos. Não tem como. Né? Você não admitir que a robótica traz vantagens, né? Veja alguns detalhes cirúrgicos que o robô consegue fazer que nós, seres humanos, não conseguimos fazer. Né? Ele repete a mesma cirurgia que muitas vezes você não está emocionalmente tranquilo, o robozinho vai lá, não tem carteira assinada, não tem nada, ele vai lá e faz o mesmo procedimento. Ele não vai substituir o calor humano, óbvio, mas a técnica, os resultados são fantásticos, né? E a facilidade de utilização vai ser cada vez maior, com certeza. A cardiologia em Uberaba acompanha os grandes centros? Acompanha. A sua impressão hoje, eu acredito que tem um pouco também da sua vontade de que o Hospital Antigo São Domingos, hoje o Hospital Unimed, deveria ter a hemodinâmica. Há muitos anos eu vi você comentar isso muitas vezes. Era muito difícil você tirar o doente de dentro do hospital e levar ele para outro hospital para fazer o exame de hemodinâmica e depois voltar para o hospital. E muitas vezes tinha que fazer stent, aí ele tinha que ficar no CTI fora do hospital e você teria que acompanhá-lo ele em outro hospital, que é muito complexo esse problema de acompanhar vários pacientes em vários hospitais. O que o doutor Zé Geraldo acha hoje da implantação da hemodinâmica dentro do Hospital Unimed? Eu lutei 20 anos por essa hemodinâmica. Eu sei disso. 20 anos. Eu vi muitas vezes. 20 anos. E mais, nós chegamos a fechar contrato dessa hemodinâmica. E por uma quantia irrisória, o contrato foi desfeito. Né? Dentro do Hospital São Domingos, eu posso te dizer que cardiologistas que lá lidavam influenciaram a não vinda de hemodinâmica para cá. Imagina, quando eu fui diretor clínico do Hospital São Domingos, eu pus na minha cabeça, eu vou botar aqui uma hemodinâmica. Não tem lógica, não tem como um hospital crescer se não for através de hemodinâmica. Não tem como. A hemodinâmica traz tudo, cirurgias vasculares, cerebrais, periféricas, tudo. É benefício para o paciente, é crescimento para o hospital e ela agrega uma série de outros tratamentos que é só benefício para a população. Eu fiz uma entrevista com o Dr. Reinaldo, que é cardiologista, seu colega de especialidade, e eu perguntei a ele exatamente. Eu acho que é um grande passo da Unimed de trazer para dentro do hospital hemodinâmica, ou seja, verticalizar alguns serviços que são importantíssimos. Fundamentais. E já se fala em robótica, tudo isso. Eu acredito nesse desenvolvimento. E a hemodinâmica é um grande passo, como o tratamento oncológico que a Unimed desenvolve. Hoje é um dos tratamentos exemplares e modelos no Brasil. Quantos Unimedes vieram aqui acompanhar o sistema nosso da nossa Unimed? Eu chamo Unimed porque eu trabalho na Unimed, sou médico na Unimed, e com muito orgulho, e a gente procura trazer para a nossa cooperativa exatamente o melhor para o nosso paciente, é o que o senhor disse. A hemodinâmica é muito importante para o nosso paciente. E me parece que a conversa lá no hospital é que até março estará funcionando. Então, mais 2, 3 meses nós estaremos com a hemodinâmica trabalhando no hospital da Unimed. Eu até peço licença para te dizer uma coisa. Eu nem sabia, da hemodinâmica. Eu já tinha desistido completamente. E o doutor Djalma, filho, foi diretor,
Eu estava almoçando com a minha família quando ele me ligou e falou assim: Geraldo, eu quero te dar uma notícia. Você que lutou tanto pela hemodinâmica, acabamos de comprar. Reconheceu exatamente eu fiquei a muito sua feliz. vontade. Eu fiquei feliz porque não é uma coisa para mim, é para a comunidade de Uberaba, é para a evolução da cardiologia e de muitas especialidades que dependem da hemodinâmica para o seu crescimento. Isso aí ganha a cidade, ganha os médicos, ganha o hospital, não é? E isso traz uma melhoria de atendimento para o paciente muito grande. Eu vejo isso dentro das cooperativas de prestação de serviço médico, uma grande evolução. Eu me lembro quando eu comecei a fazer a minha parte de cirurgia do joelho, em 1984, que eu fiz o meu fellow, em 85 eu comecei a fazer a cirurgia artroscópica. Eu, professor e ortopedista lá dentro do hospital de clínicas da UFTM. Falei, aqui também tem que ter. E alguns colegas, aqueles que são mais pessimistas, né? Infelizmente nós temos em todos os lugares o grande idealizador e o grande pessimista. Né? Falaram, você é louco de colocar no hospital escola artroscopia? Eu falei, não, eu comecei a levar o meu equipamento, que eu tinha comprado o equipamento, naquela época era meu. Eu levava e comecei em 90, 89, 90, eu comecei a fazer artroscopia no hospital de clínicas. Quantos joelhos a gente evitou de abrir para fazer diagnóstico, porque nós não tínhamos ressonância magnética na época, igual temos hoje para diagnóstico. Então eu acho que a hemodinâmica para o Hospital Unimed é um grande avanço. Não tenha dúvida. Você ter um paciente que precisa fazer uma hemodinâmica e não pode fazer em nenhum hospital em Uberaba e ter que transportá-lo para Uberlândia ou para Ribeirão Preto, é um desastre para o paciente. Tem muito paciente, eu não quero ser tratado jamais fora de Uberaba, eu quero ser tratado aqui. Uberaba tem competentes cirurgiões em todas as especialidades, médicos clínicos em todas as especialidades, então eu não quero. Muitos de nós fizemos grandes seguros para ser tratados em São Paulo. Quem domina hoje a cardiologia no Brasil? Continua sendo São Paulo ou outros grandes centros como Belo Horizonte, que eu já ouvi falar maravilhas da cardiologia em Belo Horizonte, da cirurgia, da hemodinâmica também, né, em Belo Horizonte, da cirurgia cardíaca. E eu comentei com o Dr. Reinaldo que o benefício da hemodinâmica seria a cirurgia cardíaca dentro do próprio hospital da Unimed. Sim, não tenha dúvida, a cardiologia paulista é que sobressai os mais estudos. O grande centro, o grande coração ainda da cardiologia é São Paulo. Um apoio muito grande em trabalhos científicos, né? Um grupo muito coeso e muito forte. O INCOR ainda é o grande nome. O grande nome chama-se Dante Pazanese. Dante Pazanese. Dante Pazanese hoje ultrapassa fronteiras. E olha, é um hospital de SUS. E comandado por um ex-aluno nosso, o aluno mais brilhante que passou pela minha mão, com respeito a todos, Fausto Férez. O Fausto, é hoje diretor do Dante Pazanese. Ele transformou aquela instituição. O Dante Pazanese hoje é reconhecido em todo o mundo. E saiba você... Olha a escola que vocês fizeram na vida, né? Saiba você, outros fizeram escola e hoje o Dante Pazanese... E é o hospital que mais faz cirurgia hemodinâmica, coloca stent, trata tudo pelo Sistema Único de Saúde, e é o que faz mais quando você compara com todos os outros, inclusive com o INCOR. Mas é claro, Belo Horizonte é um grande centro, Rio de Janeiro, mas a cardiologia paulista sobressai a todas, na minha opinião. Nós estamos entrevistando o Dr. José Geraldo, cardiologista, no Falando Grego. E eu queria mudar agora alguma coisa em relação às novas gerações de médicos. Quais seriam as suas mensagens, a sua mensagem aos novos médicos ou que estão estudando, as novas gerações que estão fazendo faculdade de medicina? A minha mensagem para os novos médicos, eu vou dizer a mesma coisa que o professor Linneu disse para mim quando eu estava começando. Para que você possa ser um bom médico, para que você possa vencer nessa profissão, você precisa de 3 coisas. Não necessariamente nesta ordem. Primeiro,
você tem que mostrar ao paciente, demonstrar a ele, aquele que te procura, que você vai fazer de tudo que você puder para resolver o problema que ele lhe trouxe. Você tem que mostrar para ele o interesse seu em ajudá-lo. Segundo, você tem que ser competente. Você tem que estudar sempre para se tornar competente. E ele me dizia, você não precisa ser o primeiro, mas tem que estar entre os 5. Entre os 5 melhores, sempre. Exatamente. E em terceiro lugar, ser honesto. Se você seguir esses 3 preceitos, e se os jovens seguirem esses 3 preceitos, dificilmente eles não serão médicos vitoriosos. O que o senhor recomendaria aos residentes e os estudantes jovens que estão entrando agora na universidade, e principalmente no curso de medicina? Que estudem, porque como professor o que eu tenho visto é um desinteresse. O que eu tenho visto, o que eu tenho sentido, Constantino, infelizmente, é que a medicina virou hobby. Grande parte, não vou dizer todos, mas uma boa parte dos estudantes fazem da medicina um hobby. Eles ainda não entenderam o que é a medicina. Não entenderam o que é a medicina. A importância e o grande valor. O grande valor. Não é? Então, que estudem e que tenham a medicina como uma profissão de respeitabilidade ao ser humano. E não como um hobby. Eu sou médico. Eu acho isso muito ruim. Uma das palavras muito difíceis dentro da nossa profissão se chama ética. É muito difícil muitos colegas entenderem o que é ética profissional. Empatia, né? Tratar o paciente bem. E a relação médico-paciente. Porque quando essa relação médico-paciente quebra, surgem os problemas todos que nós estamos cansados de ver, processos e etc. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, obviamente você tem que considerar que você está sendo procurado por uma pessoa que está sofrendo. Né? E ninguém vai à toa no consultório para se consultar. Então, você tem que entender que ele está buscando em você uma ajuda para o seu sofrimento, seja ele qual for. Então, você tem que entender isso e dar a ele esse amparo das suas angústias. Não é? Segundo ponto é que você tem que ser ético em todos os aspectos. Com o colega que, porventura, já não tenha visto, e com todas as situações que você vai enfrentar. Então, a ética médica é fundamental. Porque senão você vai se deteriorando cada vez mais. Né? Vai criando arestas, vai criando situações. E outra coisa, nós não somos infalíveis. Você não é infalível. Se você... Um professor em São Paulo me falou uma coisa, o seguinte, ele terminou de implantar um marca-passo e falou assim para mim, você gostou da cirurgia, Zé Geraldo? Eu falei assim, nossa, professor, achei fantástico. Ele falou, pois é. Aprenda uma coisa na sua vida. No dia que você olhar para o espelho e falar assim, vou falar um palavrão, desculpe. No dia que você olhar para o espelho e falar assim, eu sou foda, está pertinho de você ser crucificado. Exatamente. Muito cuidado com isso. Seja humilde. A humildade é muito importante. Isso sem dúvida. A cardiologia do futuro. Cardiologia do futuro. Eu vejo assim. Nesses próximos 5, 10 anos, ou talvez nem 10 anos, 5 anos, com a evolução da IA. Primeiro, a cardiologia sendo comandada pela IA. O médico vai ter a IA como um comando em todos os aspectos da cardiologia. Segundo, as doenças serão diagnosticadas mais precocemente. Terceiro, o mais importante, que a terapêutica será extremamente personalizada, baseando-se em conhecimentos da genética. E os procedimentos invasivos serão cada vez mais menos agressivos. Menos agressivos. Né? Isso é que eu vejo na medicina, a cardiologia do futuro. Quais são as qualidades essenciais de um bom cardiologista? Eu acho que a primeira coisa é humildade. Primeira coisa, humildade. Eu acho que é a grande palavra. É a grande palavra. E segundo, conhecimento, né? Estudar. Com o descanso, seu querido tio Chico Xavier, mudou alguma coisa na sua espiritualidade, no seu acompanhamento das coisas que o tio Chico Xavier fazia? Você continua acompanhando as coisas
da espiritualidade, do espiritismo, ainda até hoje? Sim. Eu aprendi com ele, tento seguir muito daquilo que ele me ensinou, né? E posso dizer o seguinte, recentemente eu estava comentando com a minha esposa que de 10 anos para cá são os anos que eu mais precisava do meu tio. As dúvidas que eu tenho hoje a respeito do ser humano, eu conseguiria ter uma tranquilidade mais enigmática. Exatamente. Né? Então hoje é que ele me faz mais falta. Quando ele estava aqui comigo, talvez eu não tivesse dado tanta importância, ou talvez tivesse envolvido tanto na medicina que eu não vi tanto o lado humano do ser. Nesse mundo que nós vivemos hoje, eu acho que a falta do Chico Xavier é muito grande. É muito grande. É muito grande. Eu posso dizer o seguinte, tem noite que eu falo assim, puxa vida, meu tio, eu precisava tanto senhor aqui para me responder coisas que eu precisava de saber. E não tem. E tive ele do meu lado. Mas essas angústias minhas, essas dúvidas que eu tenho a respeito da doutrina e do comportamento do ser humano, elas só afloraram na minha mente à medida que eu fui evoluindo dentro da medicina e à medida que eu fui envelhecendo, né? Mas eu gostaria que ele estivesse aqui porque a minha vida seria mais leve. Nós já estamos na fase final da nossa entrevista. E eu vou te fazer uma pergunta filosófica, humana. O que o coração representa para o senhor? A minha vida. E o coração sente. Há evidências entre emoções e saúde cardíaca e o espiritualismo relacionado ao coração e principalmente a outros órgãos do ser humano. O coração, como todo órgão, sente, não é? O maior exemplo que eu posso dar é a síndrome do coração partido, né? Ou do Takotsubo. Como é que ela surge? Mediante um estresse agudo. E é mais comum nas mulheres na meia-idade. Então, uma pessoa que tem uma decepção muito grande, uma separação, de uma morte de um filho, uma angústia aguda, nós temos o aparecimento do coração partido, ou seja, há uma alteração isquêmica microvascular na circulação que mimetiza o infarto. A depressão estaria relacionada a isso? Estaria relacionado também, todo processo emocional. Há uma alteração hormonal e de microcirculação do coração que o paciente comporta como se fosse um infarto e morre. Tem mortalidade alta como se fosse um infarto. E não é o tratamento do infarto, chama síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo, né? Então, o coração é o órgão que sente, e sente muito. Agora, a espiritualidade cada vez mais ganha campo, principalmente na cardiologia, e vou te citar aqui, o colega que mais estuda e que mais se envolve na espiritualidade foi um ex-aluno nosso, o Álvaro Avezum. O Álvaro Avezum, que hoje é responsável pelos trabalhos científicos do INCOR. Eu vou te pedir encarecidamente que eu quero fazer um contato com ele. Sim, eu acho muito importante. Eu quero mais um capítulo dentro do Falando Grego, trazer um pouco dessa parte da espiritualidade, da importância exatamente do coração. Exato. Nesse assunto de espiritualidade que é muito importante. O que nós vemos hoje é isso, que aqueles pacientes que se envolvem na espiritualidade têm melhor resposta terapêutica, têm menos agressões, uma evolução muito melhor, não é? Isso já está sendo demonstrado aí nesses trabalhos científicos e principalmente no trabalho desses colegas que transmitem em todos os congressos aulas de espiritualidade e coração e nos trazem formas de nós abordarmos o paciente e melhorar a evolução daquela doença dele. Meu querido médico e cardiologista, Dr. Zé Geraldo, não sabemos como agradecer o tempo dispensado para essa nossa entrevista. Eu acredito que trará mais discussões ainda para o futuro, no entendimento de tanta coisa maravilhosa dentro da sua profissão, dentro da cardiologia, principalmente pela pessoa que o senhor representa na cidade de Uberaba. Obrigado. Como médico, como ser humano, como sobrinho do Chico Xavier,
que é uma das coisas maravilhosas que nós tivemos aqui na cidade de Uberaba. O meu pai era um estudioso extraordinário do Espiritismo e amigo particular do Chico Xavier. E eu te disse, quando minha mãe estava em coma, o que aconteceu na minha casa. Né? São fatos maravilhosos. Eu quero te agradecer de coração. O coração bate muito mais nessa hora de agradecer por ter dispensado esse tempo seu. Vou te deixar a sua vontade para você fazer as suas despedidas e o seu agradecimento. Eu que agradeço a oportunidade, Constantino. É uma honra muito grande você me convidar para participar do seu programa. Eu sei que eu não mereço, mas aceitei e te agradeço demais. Isso é uma honra muito grande para mim. Estarei à sua disposição quantas vezes você precisar. E desculpe alguma coisa que eu possa ter feito errado aqui. Nada de errado, só emoção e informações. Esse é o papel do podcast Falando Grego. Nós queremos trazer um pouco da vida particular, emocional, profissional, de todos aqueles médicos que fizeram história e que trabalham dentro de Uberaba. E se eu conseguir entrevistar nesses próximos anos aí, pelo menos uns 100 colegas, eu vou estar feliz dentro daquele idealismo meu de fazer o podcast Falando Grego. Agradeço a todos que acompanharam mais esse capítulo do podcast Falando Grego e até breve no próximo capítulo nosso do Falando Grego.